Em várias ocasiões disse ou escrevi que saber história é muito importante, porque, como diz a expressão, quem não sabe história está condenado a repeti-la. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia é o exemplo perfeito disto, ainda que, e como vou tentar explicar, para alguns dos atores que causaram este conflito, não foi uma questão de não conhecerem história. Foi uma questão de causarem o problema de propósito e depois culparem outros pelas consequências. Posto isto, vamos começar com um pouco de história. A NATO é a organização do Tratado Norte-Atlântico e representa a aliança criada entre a América do Norte e a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. O objetivo da NATO era proteger a liberdade democrática e no dia 4 de abril de 1949 o Tratado Norte-Atlântico foi assinado. A maior ameaça na altura era a União Soviética e a NATO queria representar uma aliança que respondia imediatamente a qualquer ataque, já que se um dos membros da aliança fosse atacado, então os restantes membros, como um coletivo, ajudariam a protegê-lo. Algo que pode ser confirmado no artigo 5 do Tratado Norte-Atlântico. Os membros fundadores da NATO foram os seguintes países: Estados Unidos da América, Reino Unido, Canadá, Bélgica, Portugal, Itália, Noruega, Holanda, Luxemburgo, Islândia, França e Dinamarca. Mas a NATO não era apenas uma aliança para a defesa dos seus membros, já que, ao fazer parte da aliança, qualquer membro mais influente em termos militares e económicos passaria a poder construir bases militares e fornecer armas aos outros membros. Como deve imaginar, nada disto foi encarado como benevolente pela União Soviética. De facto, a União Soviética considerava tudo isto uma ameaça. Como reação ao Tratado Norte-Atlântico, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia em 1955. Com este pacto, a USSR, Alemanha Oriental, Checoslováquia, Polónia, Hungria, Roménia, Albânia e Bulgária também atuariam de forma coletiva para ajudar e proteger qualquer um dos outros membros que fosse atacado. Porém, com a queda do Muro de Berlim em 1989, havia uma questão no ar. O que iria acontecer à Alemanha? Continuaria a fazer parte do Pacto de Varsóvia ou seria um novo membro da NATO? Em 1990, George W. Bush, o presidente norte-americano da altura, fez uma proposta à USSR que já estava em decadência. Se a Alemanha fosse um novo membro da NATO, então a NATO pararia a sua expansão e não aceitaria mais membros. Esta proposta foi aceita por Gorbachev, o presidente da USSR na altura, e sendo assim, o Pacto de Varsóvia deixou de existir e em 1991 a União Soviética colapsou. Mas os Estados Unidos não respeitaram o acordo que fizeram com a USSR e a NATO continuou a expandir e a aceitar novos membros. De facto, em 1999 a lista de membros da NATO cresceu consideravelmente, com adições bem significativas, nomeadamente a Grécia, Turquia, Alemanha, Espanha, República Checa, Polónia e Hungria. Reparem nos últimos três que mencionei, são três países que fizeram parte da União Soviética e que agora eram membros da NATO. Até 2009 a NATO continuou a sua expansão e aceitou como membros a Bulgária, Estónia, Letónia, Roménia, Lituânia, Croácia, Eslováquia, Eslovénia e Albânia. Ainda mais países que no passado fizeram parte da União Soviética faziam agora parte da NATO. Até 2020, Montenegro e a Macedónia do Norte passaram também a ser membros da NATO. E mais recentemente, em 2021, a NATO considerava aceitar como membros a Bósnia-Herzegovina, a Geórgia e a Ucrânia. Se recuarmos a 2007, na Conferência de Segurança em Munique, o próprio Vladimir Putin avisou que a expansão da NATO era uma provocação à Rússia. Что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на эти действия. Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. E nos Estados Unidos foram feitas várias críticas a esta expansão da NATO durante vários anos. Algumas dessas críticas foram feitas por pessoas influentes, tais como Robert M. Gates, que foi o secretário de defesa das administrações de George W. Bush e Barack Obama, e disse o seguinte: tentar fazer da Geórgia e da Ucrânia membros da NATO foi de facto um exagero. Essa ação foi um caso de ignorar irresponsavelmente aquilo que os russos consideram os seus próprios interesses vitais. William J. Burns, o atual diretor da CIA, em 2008 disse o seguinte: a entrada da Ucrânia para a NATO é a mais vermelha das linhas para a elite russa. Mas estes avisos e muitos mais foram completamente ignorados e a expansão da NATO continuou.
Os Estados Unidos e todos os membros da NATO sabiam perfeitamente que estavam a provocar a Rússia e durante muitos anos ignoraram todos os avisos para parar esta expansão. De facto, não ignoraram apenas os avisos, pioraram a situação ainda mais, como tentarei agora explicar no que diz respeito à Ucrânia. Desde o colapso da União Soviética que a Ucrânia é um país dividido. O lado ocidental tem menos ligações à Rússia, mas o lado oriental está muito ligado à Rússia, incluindo na própria língua. Em 2013, Viktor Yanukovych era o presidente da Ucrânia e recusou a proposta da União Europeia para que a Ucrânia fizesse parte da União. Começaram protestos contra a decisão de Yanukovych, depois deste ter recusado a proposta da União Europeia, mas os protestos, que foram relativamente pacíficos, transformaram-se em protestos violentos, onde grupos neonazis, ajudados pelos Estados Unidos, começaram a matar pessoas nas ruas de Kiev. Para além da União Europeia, os Estados Unidos queriam remover Yanukovych do poder. Victoria Nuland, que fazia parte da administração de Barack Obama, foi gravada a escolher quem ela queria que fosse para o governo ucraniano, ou seja, alguém que melhor garantiria os interesses dos Estados Unidos no governo da Ucrânia. Good. So I don't think Klitsch should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea. Yeah, I mean, I guess you think, what, in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking, in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Book and his guys. And, you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's the guy, you know, what he needs is Klitsch and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. I just think Klitsch going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work. Yeah, no, I think that's right. Okay. Good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step? Hoje em dia, a mesma Victoria Nuland está de volta agora na administração de Joe Biden. Quando Yanukovych fugiu da Ucrânia, o novo governo da Ucrânia, instalado pelos Estados Unidos, que era apoiado pela União Europeia, começou a sua campanha agressiva e violenta contra os russos étnicos no lado oriental da Ucrânia, chegando a remover as leis que permitiam a existência de uma língua minoritária. Do outro lado, a Rússia ajudava os russos étnicos do lado oriental da Ucrânia a defender-se contra estas agressões, algo que eventualmente levou a Rússia a anexar a Crimeia. Ao contrário do que a comunicação social ocidental noticiou, a Rússia não invadiu a Crimeia. A maioria das pessoas na Crimeia já eram russas. O Parlamento da Crimeia votou para voltarem a fazer parte da Rússia e um referendo na Crimeia resultou na vasta maioria das pessoas a votar para voltar a fazer parte da Rússia. Mas os conflitos entre o lado ocidental e o lado oriental da Ucrânia não pararam e de facto foram os responsáveis por mais de 14 mil mortes desde 2014. Todos estes conflitos, violência e interferência nos assuntos ucranianos foram criados pelos Estados Unidos, pela NATO e pela União Europeia. E com uma nova marioneta na forma do governo ucraniano, os Estados Unidos efetivamente controlavam o que acontecia na Ucrânia. O povo ucraniano, por sua vez, não tinha qualquer voto na matéria. De facto, Joe Biden, que era o vice-presidente de Barack Obama em 2016, gabava-se de ter ajudado a despedir um procurador ucraniano. I said, I'm telling you, you're not getting $1 billion. I said, you're not getting $1 billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, 6 hours? I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. Este procurador, de nome Viktor Shokin, estava a investigar casos de corrupção numa empresa para a qual o filho de Joe Biden, Hunter Biden, trabalhava. Viktor Shokin foi de facto despedido e a União Europeia aplaudiu a decisão. É esta a democracia que os Estados Unidos e a União Europeia tanto falam? Um Estado fantoche onde a voz do povo ucraniano não tem qualquer importância? A resposta é que não se trata de democracia. Esta é a definição literal de interferência na soberania de uma nação, algo que tanto os Estados Unidos como a União Europeia conhecem muito bem. E para dar mais uma perspectiva relativamente à guerra atual, gostaria de recuar no tempo vários anos para um ponto importante na história. Lembram-se de mais uma invasão pela liberdade democrática promovida pelos Estados Unidos em 1961 para tentar remover do poder cubano o regime de Castro? Lembram-se do que aconteceu no seguimento dessa invasão falhada que ficou conhecida pela invasão da Baía dos Porcos?
O que aconteceu foi um acordo entre o regime de Castro e o líder da União Soviética da altura, Nikita Khrushchev, para colocar mísseis nucleares soviéticos em Cuba para impedir novas invasões por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não gostaram nada disto, sentiram-se provocados e ameaçados por ter mísseis nucleares soviéticos tão perto deles. Compreendem agora como a expansão da NATO representa uma situação similar? Os Estados Unidos usam a NATO para colocar bases militares e mísseis em todos os países que fazem fronteira com a Rússia. Eu diria mesmo que a expansão da NATO é pior que a situação com os mísseis nucleares soviéticos em Cuba, pois durante anos os Estados Unidos e membros da NATO decidiram ignorar os avisos do que podia acontecer se a expansão da NATO se aproximasse cada vez mais da Rússia. Os Estados Unidos, com o apoio de outros países membros da NATO, já invadiram vários países pelo mundo fora para instalar a alegada democracia. Mas isto é mesmo democracia? Como vimos no Iraque, Afeganistão, Síria e outros países, a democracia que os Estados Unidos e a NATO instalam é o tipo de democracia onde os povos desses países deixam de ter qualquer tipo de poder de decisão e quem decide tudo no seu país é um regime fantoche controlado pelos Estados Unidos. Em suma, não é a democracia e este comportamento tem de parar. De facto, devia ter parado quando tanto os Estados Unidos como a USSR fizeram um acordo para parar as suas expansões. Mas os Estados Unidos não respeitaram este acordo e hoje o povo ucraniano está a pagar caro por isso. Esta expansão já causou mais instabilidade por todo o mundo que qualquer outra nos tempos modernos e já financiou nazis e grupos terroristas islâmicos como o ISIS e a Al-Qaeda, desde que esses grupos estivessem a combater quem os Estados Unidos queriam remover do poder. Como é que se sentem ao saber que o vosso país, como membro da NATO, financiou grupos terroristas como o ISIS? Como é que se sentem ao saber que o vosso país, como membro da NATO, financia grupos neonazis como o Batalhão Azov na Ucrânia? Eu sei o que sinto e não apoio nada disto. Nazis e grupos terroristas islâmicos simplesmente não devem ser financiados, aconteça o que acontecer neste ou em qualquer outro conflito. Em termos de propaganda, a comunicação social ocidental e a comunicação social em países membros da NATO espalham a mesma narrativa, que Putin é o diabo e que Zelensky, o atual presidente ucraniano, é um herói. Que herói é este que força homens civis a ficar no país para lutar num conflito que não causaram e para o qual não foram preparados? Que herói é este que insiste em prolongar este conflito, algo que vai custar mais vidas apenas para agradar aos fanáticos da guerra nos Estados Unidos e na União Europeia, que apenas estão interessados em provocar a Rússia e não querem saber do povo ucraniano? A comunicação social ocidental, os governos e organizações alinhadas com os Estados Unidos, NATO e União Europeia vão ainda mais longe, pois começaram a banir civis russos de competições, por exemplo, como se esses civis russos fossem culpados pelas ações de Putin. Mais uma vez é o tipo de democracia que os Estados Unidos, NATO e União Europeia querem. É a democracia onde ou estão com eles ou estão contra eles. Ou seja, não é democracia ou liberdade, é a mais pura tirania. Putin é o responsável pela invasão da Ucrânia, mas ao contrário do que a comunicação social ocidental propaga, esta invasão não aconteceu sem provocação, como vos tentei mostrar neste vídeo. A provocação não só aconteceu, como continua a acontecer, e há décadas que escala ano após ano e foi feita quase exclusivamente pelos Estados Unidos, NATO e União Europeia. Estes três estão por trás do sofrimento do povo ucraniano que agora foge do seu próprio país para tentar sobreviver a esta guerra. Foram estes três que provocaram Putin, apesar de todos os avisos do próprio Putin há vários anos atrás. E gostaria também de falar um pouco da União Europeia. Esta é a organização que puniu a Polónia e a Hungria por não aceitar milhões dos alegados refugiados do Médio Oriente e Norte de África. É também a organização que quis punir a Hungria pela sua lei que impede a doutrinação das suas crianças por parte da ideologia LGBT. São de resto dois assuntos que cobri em vídeos anteriores. A punição chegou a um ponto onde a União Europeia quer cortar milhares de milhões do financiamento a estes dois países. E este é apenas mais um exemplo da União Europeia a interferir na soberania dos seus Estados-membros. Mas no contexto da guerra da Ucrânia, conseguem adivinhar quais são os países que mais refugiados ucranianos estão a receber, bem mais que qualquer outro país na União Europeia? Se disseram Hungria e Polónia, então acertaram em cheio. Dois Estados-membros que não sofreram com ataques terroristas e com o aumento do crime violento porque recusaram abrir as suas fronteiras a migrantes com culturas violentas que são o completo oposto da cultura europeia. Mas a União Europeia não quis saber de nada disso. Os milhares de europeus que foram violados e ou mortos pelos alegados refugiados não tiveram qualquer importância para a União Europeia. A União Europeia quer subverter e destruir a cultura dos seus Estados-membros. Países como a Hungria e Polónia têm laços muito fortes com os princípios e valores da sua cultura e não estão dispostos a deixar que a União Europeia as destrua. Aliás, sabem que outro país também tem laços fortes com os princípios e valores da sua cultura? A Ucrânia.
Acham que a União Europeia não tentará subverter e destruir a cultura ucraniana caso a Ucrânia alguma vez faça parte da União? Claro que vai. A União Europeia tentará subverter e corromper a cultura ucraniana, os seus valores e princípios, da mesma forma que tenta fazer com todos os outros Estados-membros. Com tudo isto, julgo que já cobri a maior parte da provocação e hipocrisia do Ocidente nesta guerra. O Ocidente foi o arquiteto desta guerra e é também responsável por prolongá-la, algo que vai custar mais vidas e causar mais destruição. E gostaria de terminar este vídeo com um comentário de Adam Schiff, um membro do Partido Democrata dos Estados Unidos, durante a impugnação de Donald Trump em 2020. Os Estados Unidos ajudam a Ucrânia e o seu povo de modo a que possamos combater a Rússia lá e não tenhamos de combater a Rússia aqui. Ainda acham que os Estados Unidos, NATO e União Europeia querem saber da Ucrânia ou do seu povo, exceto para os usar como peões no seu jogo expansionista contra a Rússia? Eu acho que não, e eles próprios disseram isso. Pessoas como Adam Schiff, Joe Biden e todos os líderes dos países membros da NATO que estão a fornecer armas à Ucrânia, a aplicar sanções à Rússia e a banir atletas russos de competições, estão dispostos a sacrificar a vida de todos os ucranianos apenas para provocar a Rússia. Parem de apoiar aqueles que causam estes problemas pelo mundo fora. Se continuarem a dar poder a estas pessoas, então fazem parte do problema e eventualmente estas pessoas virão atrás do vosso país também. O vosso país poderá ser a próxima Ucrânia. Espero que tenham gostado e até à próxima.